Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nesta madrugada de quinta-feira, mais uma vez reunidos para darmos início a mais uma leitura da Palavra de Deus, darmos continuidade ao texto de Mateus, o capítulo 11, e hoje nós vamos estar meditando no versículo 27. Creio que o Senhor, nosso Deus, tem uma palavra, uma revelação muito abençoada para nós nessa madrugada. O texto das Escrituras que nós vamos meditar, então, se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e o versículo 27, que diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o deseja revelar. Vimos na madrugada anterior que o contexto desse versículo falava a respeito de que o Senhor tinha ocultado os seus segredos dos sábios e entendidos, ou seja, se referindo aos saduceus, aos escribas e fariseus, ou seja, aos religiosos que tinham um orgulho no seu coração por causa da sua intelectualidade. Já a palavra diz então que o Senhor revelou os seus segredos, revelou os seus planos aos pequeninos, aos sedentos, aqueles que verdadeiramente rasgavam o seu coração diante do Senhor e recebiam então da sua revelação. Nesse texto nós acabamos de ver e ouvir que as Escrituras nos dizem que a única forma de conhecer a Deus é por meio de Jesus Cristo. O texto diz que ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho desejar revelar. O fato é, a vontade de Cristo é revelar o seu Pai à humanidade. Então, segundo esse texto e toda a doutrina das Escrituras Sagradas, não tem como excluir do propósito da revelação a pessoa de Deus e a pessoa de Cristo. Não tem como dizer, olha, eu acredito em Deus, mas esse Jesus é apenas uma lenda, é apenas um conto de fadas anunciado na história. Não tem como dizer que conhece a Deus ou que crer em Deus se a pessoa de Cristo, o Filho de Deus, não estiver inserido nesse contexto. Da mesma forma, não tem como dizer, olha, eu acredito em Jesus, porque de fato ele existiu na história e ele foi uma pessoa que fez coisas boas. Eu acredito nele, mas esta ideia, essa história de que existe um Deus, para mim não bate muito bem. Também não tem como, queridos, dizer que acredita em Cristo, que é o Filho de Deus, se não acreditar no próprio Deus. E o texto que nós lemos diz que a única forma de conhecer a Deus na essência, de conhecer a Deus como de fato ele deve ser conhecido, é somente por meio de Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai falar na sua palavra
que quem vê a ele, vê o Pai. Você está entendendo? Que quem via a Cristo naquele tempo ao qual ele estava na terra, via o Pai dele, via Deus. Por quê? Porque existe em Cristo e existia em Cristo toda a essência de Deus na sua pessoa. Paulo vai falar aos Colossenses no capítulo 2, versículo 9, a seguinte afirmação: pois somente em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É em Cristo que habita toda a essência de Deus. É por isso que ele próprio diz, então, quem vê a mim, vê o Pai. Ele, além de ser Deus conosco, o Emanuel, ele é aquele que conecta o ser humano a Deus da maneira correta. Ele é a única fonte, ele é a única ponte que pode então levar o ser humano a não só a conhecer, mas a se aproximar desse Deus. Porque ele é o único mediador. Ele é o pontífice, ele é a ponte. Não existe outra pessoa, não existe outro ser que possa ligar o ser humano a Deus. Isso só é possível por meio de Cristo. Aquele que pode e quer revelar o seu Pai à humanidade. Ele é o único caminho. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele está discursando esse diálogo, ele está na época, é claro, falando com os entendidos ali a respeito do tabernáculo. Quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, a mente daqueles que estão ali fica meio confusa, como se dissesse: como ele pode dizer que é o caminho, a verdade e a vida, se essas palavras se remetem ao tabernáculo, as três principais portas de entrada, que levava então à presença de Deus no Santíssimo Lugar, aonde a sua glória Shekinah descia na Arca da Aliança, ao ponto do sumo sacerdote que entrava ali uma vez por ano, tinha que entrar com todas as regras de santidade, mas ele não podia erguer a sua cabeça, senão era fulminado. Então, a fumaça, a glória de Deus, estava lá. Cristo se remete aqui a essas três entradas. Ou seja, ele está dizendo: eu sou o único meio pelo qual o homem agora se achega a Deus diante da sua glória. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade e eu sou a vida. Jesus é a porta. E é necessário que todos aqueles que queiram chegar a Deus têm que entrar por ela. Só que esta porta é estreita. A porta larga, ela leva à perdição. Ela leva a caminhos atrativos à carne, ao pecado,
luxúria, o orgulho, a soberba, a vaidade. A porta estreita, que é Cristo, entra um de cada vez. Mas é por meio desta porta que nós vamos chegar à presença gloriosa de Deus. Cristo é um novo e vivo caminho que conecta o homem perdido ao Deus que salva, ao Deus que restaura. Isso que o texto diz. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o desejar revelar. Cristo deseja revelar o Pai a cada um de vocês. Em contrapartida, o texto vai dizer: mas ninguém conhece o Filho senão o Pai. Se o Filho tem o desejo de revelar o Pai à humanidade, o Pai também tem o desejo de revelar o Filho aos homens. Deus tem o desejo de revelar o Filho aos homens. O Espírito Santo de Deus está na terra. E ele não veio falar de si mesmo, mas ele veio falar do Messias. Porque o desejo do Pai, o desejo de Deus, é revelar o seu plano. E não existe plano de Deus fora do Messias. Não existe plano de Deus para a humanidade fora de Cristo. Por isso, o desejo de Deus é também revelar esse Cristo à humanidade, porque Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele conecta o homem a Deus, mas por meio da sua obra gloriosa na cruz, arquitetada pelo Pai, salva a humanidade perdida e morta em seus delitos e pecados. Nesse tempo, o Pai seja revelado aos corações dos homens por meio de Cristo, mas que Cristo também seja revelado aos corações do homem por meio do Espírito de Deus, que tem anunciado o Messias, o enviado de Deus para salvar a humanidade perdida. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e te livre e se revele ao teu coração numa maneira muito especial e poderosa. Posso orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo todos quantos vão estar ouvindo esta live e que o teu Espírito se encarregue de fazer uma grande obra revelando o Messias e esse Messias revelando o Pai a todo o coração, desejoso de o receber. Em nome de Jesus eu oro, te agradecendo. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima sexta-feira na presença de Deus. Em nome de Jesus.